É nosso dever crescer e progredir em santidade, porque é isto que Deus requer de nós. Devemos crer que Ele nos ajudará nisto, nos capacitando em tudo que for necessário a tal crescimento. É nosso dever também nos examinarmos continuamente para verificarmos se estamos progredindo ou não em santidade, apesar da dificuldade desta avaliação, em razão deste trabalho ser secreto e silencioso no coração, sendo operado pelo Espírito Santo. Mas em nossa própria constituição física há uma ilustração deste desenvolvimento secreto, conforme palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4,16. Ele diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que ele está dizendo neste texto é que assim como ficamos decadentes quanto ao nosso vigor físico, que vai definhando através da velhice até conduzir à morte, e que esta decadência não é logo percebida, salvo se a pessoa for acometida por grave enfermidade, de igual modo, o trabalho de renovação interior em santificação do espírito acompanha esta decadência exterior, de modo que, enquanto o homem exterior vai morrendo em sua constituição física, o interior, criado em Cristo Jesus, vai ficando cada vez mais forte e semelhante a Ele. Assim, como este trabalho de crescimento interior em santificação é secreto e não facilmente discernível à percepção natural, então, embora alguns crentes possam estar sendo assaltados por tentações ou sendo vencidos por pecados específicos em determinadas épocas, não poderemos fazer um julgamento correto quanto ao progresso de suas graças em santidade. Um navio pode ser lançado para lá e para cá, e ainda manter o curso e intactas as suas cargas. De tal maneira está determinado por Deus que a graça seja invencível e que ela superabunde onde abundou o pecado, e somente Deus pode julgar quais as situações em que o crescimento na santificação será detido por causa das corrupções da carne. Mas, no geral, a prática eventual de pecados não poderá deter este trabalho, porque entre a fraqueza da carne e o vigor que se recebe de Deus, quando nos aproximamos dele com um coração sincero e para o propósito correto de lhe agradar e lhe obedecer, então a graça se revelará poderosa para destruir o pecado e todas as barreiras que poderiam nos separar da comunhão com Deus, apesar de estarmos rodeados de fraquezas em nós mesmos. A vitória da cruz prevalecerá sobre o pecado, e a graça reinará triunfante em nossos corações, pelo poder do Espírito Santo que em nós habita. É importantíssimo ter sempre isto em vista, para que não saiamos pelo mundo afora, proclamando um evangelho no qual o pecado seja mais poderoso do que a graça. E o faremos certamente, se tivermos a ideia de que um mínimo pensamento eventual pecaminoso poderá desfazer por completo ou interromper o trabalho de santificação que foi implantado em nós na regeneração. Por outro lado, não devemos permitir o maligno pensamento de que podemos viver pecando por conta do que foi dito anteriormente. Aqui devemos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 6, porque é por este tipo de pensamento que denota um coração perverso que obstrui o trabalho de santificação, porque é esta disposição carnal deliberada que é a maior inimiga da santidade, porque aqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo não dão boa acolhida ao pecado. Antes procuram mortificá-lo para o inteiro agrado de Deus, por saberem o quanto ele detesta o pecado. Então diz o apóstolo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como ainda viveremos nele? Romanos 6, 1 e 2.